Boa tarde a todos, todas e todes. Meu nome é Juliana Ajo, sou professora da Universidade Federal da Bahia, no Brasil, e também sou pesquisadora de produtividade do CNPq. Então é um prazer estar aqui apresentando no primeiro Congresso Internacional Pensamento Filosófico, Literatura e Mulher, da Universidade del Valle, da Colômbia. Primeiro eu parabenizo pelo congresso, organizado pela Associação Pandora, em colaboração com o Comitê Gênero e Bem-Estar Estudantil do Departamento de Filosofia. Então, como alguém que vem da filosofia, eu gostaria de fazer a minha apresentação, que foi intitulada Revisitando o Gênero pelo Viés da Heterossexualidade e da Colonialidade. Pois bem, então qual que é o objetivo? O objetivo é revisitar o conceito de gênero a partir da crítica feminista lésbica e decolonial ao feminismo hegemônico branco euro-norte-americano, que desconsiderou a heterossexualidade como determinante na constituição do gênero e também desconsiderou a imbricação de gênero, raça, sexualidade e classe. Então, o feminismo branco hegemônico, ele foi acusado de não levar em conta o elemento da sexualidade pelo feminismo lésbico e, em contrapartida, o feminismo lésbico não considerou que a heterossexualidade ela está estruturada no poder colonial. E isso tem implicações distintas na constituição do gênero quando nós falamos de mulheres brancas e mulheres racializadas, isso segundo a leitura do feminismo lésbico. Então, eu gostaria de terminar minha argumentação dizendo que a teoria feminista ela não avançaria sem pressupor a crítica ao sistema capitalista cis-heterocolonial na determinação do gênero, de modo que a luta feminista ela não pode prescindir de práticas críticas de si, no que diz respeito ao indivíduo com relação a si mesmo, e nas nossas relações com os demais, portanto, nas coalizões e alianças que a gente deve fazer com movimentos sociais anticapitalistas. Bom, então eu queria começar dizendo o seguinte, que a grande maioria nunca se perguntou por que deseja alguém do sexo oposto, mas quem deseja alguém do mesmo sexo sempre foi perguntado ou já se perguntou a razão do seu desejo. E a pergunta chega ao homossexual como uma demanda moral, como se realmente fosse necessário justificar esse desvio ou essa anomalia, entre aspas. Então, assim, sutil e insidiosamente, o homossexual busca por um desejo secreto e a razão que tenha motivado a sua orientação sexual. A querela interminável e infrutífera se impõe, qual seja, a homossexualidade é biológica, genética ou social, ou seja, se nasce ou se torna homossexual. A homossexualidade fica essa dúvida, se pergunta sobre isso, só que o ponto que eu gostaria de destacar é que ninguém se pergunta, ora, se nasce ou se torna heterossexual. Então, o ponto aqui, veja, não é optar por uma ou outra resposta, mas compreender por que nós insistimos tanto em saber a resposta apenas no caso da homossexualidade, reservando um silêncio consensual ou aceitação tácita à heterossexualidade. Esse fenômeno, para quem não sabe, se chama heterossexualidade compulsória, tá? E ele marcou definitivamente o campo feminista, nos obrigando a revisitar o gênero pelo viés da heterossexualidade. Então, ninguém nasce mulher, é verdade, torna-se, já dizia Simone de Beauvoir,
mas torna-se por quê? E para quem? Bom, para os homens ou em benefício dos homens. Então, tornar-se mulher, como mostraram as feministas lésbicas, é tornar-se hétera. E aqui nós devemos compreender a heterossexualidade não apenas como uma prática sexual, mas além dela e, sobretudo, como um modo de existir, de ser apropriada pelos homens. Então, capturada, né? Então, não apenas o trabalho reprodutivo, sexual e do cuidado, mas nossos corpos, nossas mentes e nosso tempo de vida, que é incomensurável e irrecuperável, passam a existir em benefício dos homens. Então, se a heterossexualização nos torna mulher, como nos mostraram as feministas lésbicas, nós não poderíamos compreender adequadamente esse tornar-se sem considerar o elemento da raça, como nos mostra o feminismo decolonial. Então, o processo mesmo de tornar-se mulher é muito distinto quando se trata de uma pessoa branca e de uma não branca. Então, se para uma mulher branca o processo de heterossexualização é violento, para uma mulher negra é brutalmente mais violento. Por quê? Porque ele reatualiza a desumanização infligida sobre os corpos negros desde a colonização. Então, se nesse regime heterossexual a mulher branca deve servir por ser mulher, a negra deve servir duplamente, por ser mulher e por ser negra. Então, se a mulher branca é inferiorizada por ser mulher, a mulher negra é inferiorizada por ser mulher e desumanizada por ser negra. Então, se o patriarcado é um modo de opressão de gênero, né, em que a mulher ela significa ser menos humana do que o homem, a colonialidade é um modo de opressão de raça em que não ser branca significa não ser humana. E aí a filósofa Maria Lugones nos mostrou muito bem, com o seu conceito de colonialidade de gênero, que possuir um gênero é marca inequívoca de humanidade, mesmo que seja uma marca produtora de inferiorização das mulheres, né? As colonizadas negras e indígenas não eram sequer consideradas mulheres, e sim fêmeas, porque não eram consideradas humanas. Então, terminada a colonização, permanece o poder colonial, que atravessa a atribuição de gênero, fazendo com que, mesmo na atualidade, ser mulher seja muito diferente a depender da sua raça ou etnia. Então, diante dessas reflexões trazidas pelo feminismo lésbico e decolonial, pensar o gênero por ele mesmo ou isolado não faz nenhum sentido, né? A constituição de gênero se faz num regime heterossexual e colonial, desde a modernidade até a atualidade, né? O que nos possibilita denominar esse regime de heterocolonial. Então, o gênero é, portanto, uma categoria atravessada pela sexualidade e pela raça. Há uma imbricação entre gênero, sexualidade e raça, que não pode ser mais ignorada se nós quisermos pensar tanto na opressão como nas possibilidades de resistência. Então, nós partimos, assim, de uma denúncia, né? O feminismo hegemônico da chamada primeira onda, as sufragistas, bem como o da segunda onda, branco, burguês e academicista, e atualmente o feminismo branco liberal, produziram 3 violências. Primeiro, o apagamento das lésbicas com o seu heterofeminismo, o apagamento das trans, queers e não binárias com seus cisfeminismos trans-excludente, e o apagamento das mulheres não brancas racializadas com o seu feminismo racista.
não pressupor a heterossexualização e a colonização na constituição do gênero significa manter o sistema cis-heterocolonial sob as vestes da emancipação das mulheres brancas, como se elas fossem o sujeito universal. Então, mesmo tendo criticado os homens de atribuírem universalidade a eles mesmos, essas feministas acabam por repetir a mesma violência. Então, ao dizer mulheres, na verdade, elas estão se referindo às mulheres brancas e as pautas estão contemplando, sobretudo, as mulheres brancas. Bom, então, a crítica que Monique Wittig fez foi basicamente uma crítica que diz que a lésbica não é mulher, entender a mulher não como um corpo biológico e nem como um gênero, mas como uma classe social que vai generificar ou mudar discursivamente a materialidade desse corpo, fazendo com que tanto o corpo como o gênero sejam construídos discursivamente numa cultura, e esse gênero então deve ser entendido como uma classe de sexo que é subordinada aos homens. Então é uma classe oprimida, né? A lésbica, uma vez que ela está não está nessa relação de opressão com os homens, pelo menos no âmbito privado, ela já se libertou disso, né? Ela não é mulher nesse sentido, né? Mesmo que coletivamente, socialmente, ela ainda seja vista ou possa ser vista como mulher e sofrer opressões, né? Que não vão ser aceitas sem resistência, obviamente. Bom, então a Wittig, que inspirou Butler, né, e que por sua vez foi inspirada por Adrienne Rich, entendem que há um sistema heterossexual, heteronormativo, que configura o gênero num binarismo, né, os corpos e os gêneros num binarismo, para a manutenção do regime heterossexual, que é um regime não exatamente sexual, mas, sobretudo, existencial, em que há uma opressão daqueles que estão no topo da pirâmide, ou seja, os homens brancos, sobre as mulheres em geral. Bom, o que a Lugones vai dizer? Olha, mas a gente não pode pensar esse sistema heterossexual sem pensar que ele é diferenciado. Há o sistema heterossexual, o sistema de sexo-gênero das mulheres brancas europeias. Ele não foi trazido e aplicado diretamente da mesma maneira para as Américas, né? Aqui foi um outro regime que estava valendo, né? Qual que era o regime que estava valendo aqui? É de retirar, de privar a atribuição de gênero para as mulheres racializadas colonizadas. Então elas não eram consideradas sequer mulheres, elas eram fêmeas. Então, quando a Sojourner Truth pergunta, e eu não sou uma mulher? A Lugones interpreta essa pergunta da seguinte maneira: não, você não é uma mulher, né? Eles entendem que você é uma fêmea, ou seja, você não é humana, já que a atribuição de gênero é uma marca de humanidade. Bom, então é um sistema brutalizante, sem tamanho, né? Esse sistema de sexo-gênero ocorrido aqui nas colônias, que permanece mesmo no fim da colonização como um poder colonial que nos constitui, né? Então, eu acho que essas críticas que são feitas, né, ao feminismo branco hegemônico tem como objetivo a gente revisitar o conceito de gênero e aprimorar as nossas lutas. Então, ou bem a gente pode optar pela possibilidade de superação da opressão de gênero, quando a gente diz vamos fazer uma sociedade sem gênero, como quis a Wittig e a Rubin, ou a gente pode propor, como Butler, uma sociedade com múltiplos gêneros, né? Ressignificando esse lugar de gênero. E mais ainda, o que é mais importante é que
Se esse binarismo hierárquico que existe para a exploração dos corpos femininos e dos corpos racializados, e isso é próprio do sistema capitalista, o que nós precisamos fazer é lutar conjuntamente com todos aqueles que são explorados. Então, o feminismo tem que ser necessariamente antirracista, né, e anticapitalista. Senão, né, o capitalismo facilmente se apropria e faz da pauta identidade uma mercadoria. Bom, era isso que eu queria dizer e muito obrigada.